todo mundo deve ter ouvido falar, né, ao longo da semana, da intenção do governo de retomar aquela ideia dos carros populares, de subsidiar de alguma forma a indústria automobilística para baratear os carros e tornar os carros mais acessíveis. Bom, esse debate é bastante acalorado porque, bom, não precisamos nem falar na questão da eficiência. Nós, quando pensamos em termos de eficiência, o transporte coletivo ele é infinitamente mais eficiente e é nesse sentido que nós deveríamos estar pensando no desenvolvimento da estrutura brasileira para o futuro. Mas uma coisa é o ideal, né, gente? Outra coisa é o real, é a concretude da dinâmica real que se apresenta. E aí a gente tem que entender que imaginar uma transição para uma estrutura de transportes mais coletiva do que esse individualismo dos carros é algo muito distante das lutas políticas que a gente tem no tempo presente e de imediato. Com isso, eu não quero aqui defender a alternativa de subsidiar a indústria automobilística. Acho que é uma péssima ideia, tá? Se por um lado nós não vamos conseguir transformar a nossa estrutura a fim de fazer com que o Brasil deixe de ser um país que dependa dos carros e que possa utilizar trens de alta velocidade, hidrovias, enfim, que a gente possa primar mais pelo transporte coletivo, eu acho que isso é um projeto de longo prazo e algo que a gente também tem que trabalhar junto da sociedade para um melhor entendimento, né? Por outro lado, eu entendo a queixa da indústria automobilística. Tudo isso passa pela crise do setor, que é um setor altamente dinâmico, que emprega muita gente, que constrói uma cadeia produtiva com bastante nacionalização das peças. É importante a gente falar disso também. Então, produz empregos de boa qualidade e que está com muita dificuldade. Só que essa dificuldade, gente, ela é, sobretudo, em função das restrições ao crédito ocasionado por uma política de juros absurda que nós temos no Brasil. Com juros nesse patamar, a indústria automobilística sofre. Mas daí, a pensar em subsidiar a indústria para criar um carro popular, eu acho que não é uma boa ideia, gente. Por que eu acho que não é uma boa ideia? Primeiro porque não há subsídio que consiga tornar os carros populares de verdade, tá? Há uma estrutura de custos hoje em dia que é impossível que a gente consiga ter carros aí de 30, 40 mil reais. Isso jamais vai voltar a existir. Nem os 50 mil que o governo está querendo. Segundo, que você subsidiar uma indústria que não é nacional, que o desenvolvimento de patentes não é nacional, não me parece também muito inteligente. E aí o que acontece? A gente vive falando que a gente deve fazer política industrial. Aí quando o governo faz esse tipo de iniciativa, muitos associam isso à política industrial. E aí isso acaba não dando certo. E aí depois as pessoas dizem que política industrial não dá certo. Por que isso não pode dar certo, gente? Porque política industrial, ou seja, subsídio para a indústria, né, protecionismo para a indústria, primeiro, a gente tem que defender a indústria nacional, que desenvolva patentes nacionais. Segundo, tem que pensar em desenvolver indústria de vanguarda, indústria para o futuro, não uma indústria velha, uma indústria que está com sérias dificuldades no mundo inteiro, que é a indústria do automóvel. A indústria do automóvel, ela capitaneou o desenvolvimento capitalista durante um século. Entretanto, hoje em dia, ela já começa a passar por algumas dificuldades devido às próprias dinâmicas do capitalismo do tempo presente. Portanto, não é algo para o futuro. A solução não são carros elétricos, até porque a gente sabe que há ainda um problema grave na questão do desgaste e do descarte dessas baterias dos atuais modelos elétricos. Além do que, a questão da racionalidade das cidades não comporta o volume de carros que nós temos. Então isso não é o futuro. Então isso não pode ser o foco do protecionismo industrial, do subsídio. Não é uma indústria nacional, não é uma indústria do futuro. Agora é lógico, o setor precisa ser socorrido de alguma maneira, mas esse socorro, na minha interpretação, não deveria vir com um subsídio. Com carro popular. O carro popular, ele vai na contramão do desenvolvimento tecnológico, gente, que é o que a gente precisa para a indústria. Você vai tentar estimular um setor que é
um setor que não é aquele específico para o desenvolvimento de tecnologias. Uma vez que o carro popular, ele acaba sendo as sobras, vamos dizer assim, do setor naquilo que o setor consegue fazer mais barato para entregar. Então, em geral, são tecnologias mais ultrapassadas, são questões que já são mais lucrativas, que os projetos já se pagaram, vamos dizer assim, quando eles conseguem trabalhar com menores custos. Não é o ideal. Política industrial tem que ser voltada para o futuro, para o ganho e desenvolvimento de tecnologia. A indústria automobilística, ela precisa ser defendida e de uma maneira, vamos dizer assim, com perdão do palavrão, natural. Como assim natural? Se a nossa economia voltar a crescer, se a gente voltar a ter uma taxa de juros razoável, a indústria automobilística volta a também se manter mais sustentável. E assim se mantém os empregos, se mantém as cadeias, que também é interessante que a gente mantenha. Então eu acho que não é por aí. Eu acho que a pressão está vindo de um setor, que é um setor com muita capacidade de pressionar, e o governo está tentando fazer alguma coisa, já que o governo não consegue fazer os juros voltarem para um patamar razoável, nem o crescimento da economia acelerar. Então, acho que isso é tapar o sol com uma peneira. E a discussão de carro, ou não gostar de carro, e um governo de esquerda pautando. Gente, essa parte da discussão é a que menos me interessa, porque assim, o Lula ele é muito bom em entender o que a classe trabalhadora gosta. Tá? E ele também está jogando com isso. Vamos lembrar que parte do sucesso do lulismo foi a aposta no consumo das classes mais baixas. Para o Lula, prometer um carro mais acessível para a classe trabalhadora é, na visão dele, uma grande jogada política, porque ele entende que isso tem um apelo que funciona eleitoralmente, funciona em termos de base política, porque isso é algo da realidade. A ideologia do capitalismo constrói esse ideário sobre os automóveis. Isso é assim há mais de um século. Então, é evidente que a classe trabalhadora que está lá no rolo compressor da ideologia vai se sentir seduzida por esse tipo de proposta. Né? Isso acaba sendo chato, vamos dizer assim, por uma fração da classe trabalhadora pequena burguesa, que consegue estar mais bem apropriada desses debates, que não vê o carro como um símbolo de status social, de vitória pessoal, né? Que ainda é mais associado à classe trabalhadora e que está mais imersa a essa ideologia, que é uma ideologia do capitalismo. Então essa nem deveria ser a discussão. A discussão, para mim, ela é muito mais do campo macroeconômico. Eu acho que não é o tipo de incentivo útil para a nossa indústria. Agora, entendo a necessidade de não sacrificarmos os postos de trabalho da nossa indústria automobilística. Mas aí eu acho que não é uma questão de subsidiar, aí é uma questão de nós retomarmos a dinâmica da nossa economia e termos uma taxa de juros condizente com a realidade. Aí então nós vamos deixar de ter tanta pressão sobre esse setor, que é um setor bastante dinâmico e importante para a nossa economia.